Graça e paz, amados irmãos e irmãs, membros da Primeira Igreja Batista em Penápolis, também os demais irmãos e irmãs de outras igrejas cristãs, evangélicas, amigos, queridos que nos assistem agora. Eu sou o pastor Fernando Fernandes, da Primeira Igreja Batista em Penápolis, e é com grande alegria que eu estou aqui compartilhando com você, nesse vídeo, a mensagem da Palavra de Deus. Há poucos dias atrás eu fiquei pensando, porque eu estava ouvindo rádio e no rádio falava muito sobre essa ocasião, que é o Dia de Ação de Graças, a quarta quinta-feira de novembro, o Dia de Ação de Graças. E eu fiquei pensando sobre isso, né? Porque, bom, essa comemoração não é uma comemoração típica, originária do calendário brasileiro. Essa festividade, essa celebração, ela foi criada nos Estados Unidos em 1620, né, em Plymouth, né, e ali, por causa da colheita do ano anterior, que foi muito ruim, aí no ano seguinte tiveram uma colheita boa, resolveram fazer uma celebração, e aí ela foi feita, e a partir de 1621, aquilo se tornou algo de celebração da comunidade. O governador da região estabeleceu que se deveria fazer aquela a celebração em público, ao ar livre, para agradecer a Deus as bênçãos e a colheita. E em 1863, o presidente Abraham Lincoln, ele então tornou essa data, essa festividade, numa festividade, uma celebração nacional, não é? E acontece sempre na quarta quinta-feira de novembro, desde então, né? E isso chegou ao Brasil através das escolas de línguas, né? Algumas igrejas evangélicas, batistas, congregacionais, presbiterianas e outras começaram a celebrar algumas festividades por causa dos missionários americanos que vieram aqui e que trouxeram essa tradição. A ideia é você parar, juntar a família e fazer uma reunião para agradecer a Deus pelas bênçãos que você recebeu durante o ano que está se findando. E a pergunta que eu me fiz, né, a questão que se levantou para mim é: mas será que é viável? Será que é cabível? Será que faz sentido um único dia de gratidão no ano? Outra, será que eu vou lembrar de tudo? E será que eu me dei conta no dia a dia de tudo? O que Deus fez por mim, os livramentos, o que Ele me deu para eu parar e falar: Senhor, hoje é o dia que eu estou agradecendo. Eu penso que ia faltar refeição de família, jantar de família, tempo para eu alistar tudo. E aí me veio à mente, me veio ao coração o texto bíblico. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, o verso 18. Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Está dentro de um contexto de várias afirmações pontuais que o apóstolo faz, e a do verso 18 é isso: deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Almeida, Revista e Corrigida, uma versão mais antiga, diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. A vontade de Deus em Cristo Jesus é que em tudo nós estejamos sempre com a disposição de dar graças a Deus. Não interessa o que aconteça. A partir da leitura do texto, a partir de uma análise bem superficial, até pegando ali um léxico, alguma coisa para olhar o texto, eu percebi que, bom, não existe um dia de ação de graças. À luz do texto, 1 Tessalonicenses 5,18, todos os dias, todas as ocasiões, em tudo, eu tenho que dar graças a Deus. A palavra traduzida por tudo
né, ela é um termo que tem essa ideia em todas as situações, em todas as circunstâncias, durante o dia. Ela não se restringe à questão de ocasião. Por isso, eu usei a NVI aqui na leitura, quando diz em todas as circunstâncias. Não importa o que aconteça. Agradeça a Deus. Acordou de manhã, agradeça a Deus. Você está vivo. Passou o dia na hora do almoço, agradeça. À tarde, agradeça. À noite, passe o dia agradecendo a Deus. Por que motivo para reclamar se a gente for parar para pensar? Temos muitos. Porque essas coisas que atrapalham, que machucam, essas coisas que perturbam, a gente vê e às vezes supervaloriza, mas os livramentos que Deus nos dá, mas o cuidado do Senhor, a provisão na nossa casa, isso às vezes a gente não percebe. E algumas dessas ações de Deus são realmente para a mente humana imperceptíveis. Mas a gente dorme e no dia seguinte acorda. E a gente sabe que tudo isso depende da misericórdia e da graça de Deus. Então não tem um dia. Eu não sou favorável, respeito quem faz, mas eu prefiro não parar um dia para dar graças a Deus. Eu preciso fazer como diz a Bíblia, e em todas as circunstâncias dar graças a Deus. Ah, mas aconteceu uma coisa ruim, pastor. Aquilo me entristeceu, me aborreceu. Bom, Deus tem um propósito. Deus tem uma razão de ser para aquilo. A gente não sabe, talvez a gente não entenda jamais. Mas, se a gente agradecer a Deus, quem sabe, no tempo certo Ele nos mostra por que Ele permitiu que aquilo acontecesse daquela forma. E levando em conta que somos seres humanos, estamos aí nesse turbilhão chamado existência humana, chamado vida, e que coisas boas e ruins vão acontecer. E também porque algumas coisas dependem das sementes que plantamos. Se plantamos sementes boas, colhemos bons frutos. Se plantamos sementes ruins, colheremos frutos ruins. Temos que ter isso em mente. Então, querido, não espere um dia. Toda ocasião, toda circunstância, não importa o que aconteça. Senhor, muito obrigado, porque Tu estás comigo. Além disso, outro texto que veio à minha mente, ao meu coração, foi Lamentações de Jeremias. É um texto que eu gosto muito. Lá no capítulo 3, né? Lamentações de Jeremias, lá no capítulo 3, né? 2 versos, 22 e 23. Né? O profeta fala algo interessante nesses versos. Ele diz assim, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versos 22 e 23. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Então, não é um dia específico, em todas as circunstâncias. Não deve ser um dia específico do ano dedicado para agradecer, mas todo dia, porque o profeta vai dizer, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Elas são inesgotáveis. Cada dia que nós acordamos de manhã é um dia para agradecer a Deus. Cada dia que nós acordamos de manhã e levantamos com disposição e saúde para fazer as nossas coisas, o nosso trabalho. E se estivermos enfermados na cama, cada dia de manhã que nós acordamos para tomar os remédios, fazer o tratamento, é dia de gratidão a Deus, de louvor a Deus, porque Ele teve misericórdia de nós. Misericórdia é um negócio interessante que nesse texto de Lamentações está falando da compaixão de Deus por nós. É quando Deus sente a nossa condição de frágil,
de miserabilidade, não apenas a questão material, mas espiritual. E aí é por isso que no Novo Testamento a ideia de que Deus tem misericórdia de nós e por isso Ele não dá para nós o castigo que nós merecemos por causa do pecado. E aí Ele dá graça em Cristo que nós não merecíamos. Ora, cada dia que um ser humano acorda, é um dia que ele tem diante de si a graça de Deus ao alcance da sua mão, do seu coração, da sua mente, pela sua fé. Então todo dia é dia de agradecer a Deus. E quando que isso acaba, pastor? Nunca! Elas são inesgotáveis. A cada manhã. Se você viver 50, 60, 70, 80, ou como eu vi esses dias, né? Um amigo mandou uma foto de um irmãozinho em Cristo, né? Da família dele, que estava celebrando 102 anos de idade. 102 anos. Cada dia que Deus abençoou aquela vida e que Deus disponibilizou para ele a sua misericórdia, a sua graça em Cristo Jesus. Isso deve fazer a gente ter essa disposição, eu diria até assim como a misericórdia de Deus é inesgotável, deveríamos ter a disposição incansável de agradecer a Deus todos os dias da nossa vida, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem protegido a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Ele tem dado livramentos para nós. Ele tem dado recursos financeiros, materiais, provisão. Não me importa, querido, se é pelo salário que recebe, não me importa se é pelo convênio lá com o governo federal, se é o auxílio emergencial, o Bolsa Família, a cesta básica que a igreja te dá, não me importa. Tudo isso é misericórdia de Deus, é provisão de Deus, é bênção. E nós temos que agradecer ao Senhor essas bênçãos. Quanta gente reclamando o tempo todo, quanta gente murmurando o tempo todo, lamentando, lastimando, quanta gente que não consegue estar alegre, feliz com aquilo que tem, reclamando sempre, falando que queria ter melhor. Pessoas insatisfeitas, pessoas que não conseguem entender que elas podem todos os dias, em todas as ocasiões, nas 24 horas do dia, agradecer a Deus, a bênção do Senhor, a misericórdia do Senhor, inesgotável na vida dele. Nós precisamos aprender a dedicar ao Senhor essa gratidão em todas as circunstâncias da nossa vida, todos os dias da nossa existência. Porque é muito pouco um único dia para chamar do dia de ação de graças. Porque todo dia, pelas ações de Deus, pela provisão de Deus, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus revelada em Cristo Jesus para ser o nosso Salvador e Senhor, é dia de ação de graça. Querido Deus, recebe a nossa gratidão, nosso louvor. Recebe a nossa ação de graça pelo teu cuidado para conosco, pela tua provisão, pelas tuas bênçãos na nossa casa, Senhor, na nossa vida, Deus. Que aprendamos a todos os dias e em todas as ocasiões durante o dia a agradecer ao Senhor pelo teu cuidado, pela tua proteção, pelas tuas bênçãos e pela tua provisão. E mais importante do que isso, pela oportunidade da bênção de salvação em Cristo Jesus, pela fé. Ó Deus, recebe nossa gratidão e louvor, porque entregamos ao Senhor orando por fé, em nome de Jesus. Amém.
Em gratidão eu canto a ti com coração, venho adorar. Minha alma está bem junto a ti, és meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão eu canto a ti nessa noite, Pai, com coração, venho adorar. Minha alma está bem junto a ti, és meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão eu canto a ti com coração, venho adorar. Minha alma está bem junto a ti, és meu Senhor, és meu Senhor, meu Salvador. Meu Salvador, o que darei a ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim. Recebe a minha adoração, és meu Senhor, meu Salvador.